sei qual que é a ordem em que você está assistindo essas videoaulas, né? Então, se a gente for pela ordem em que didaticamente eu construo o curso, nesse momento aqui, você ainda não passou pelo módulo de negações e equivalências. Só que não necessariamente você está assistindo às aulas do curso na ordem que a gente disponibiliza para vocês, certo? Dependendo aí, seguindo algumas orientações, você pode estar indo para algum módulo que às vezes tem começado por algum módulo em que a gente tem o maior número de questões, enfim, aí vai do perfil de cada aluno e do caminho que está usando para poder estudar as aulas do curso. Então, aqui a orientação é o seguinte: se você aí do outro lado já tem noção sobre a regra da contrapositiva, não precisa ficar comigo nesse inicinho do bloco, não, porque eu vou fazer aqui uma revisão. Se você aí do outro lado já tem noção sobre o que é o silogismo hipotético, que é um modelinho que eu brinco com vocês, que é o passa-faca, você também não precisa ficar comigo nesse início de bloco, não, porque eu vou fazer uma revisão. Então, para quem está assistindo na plataforma, a galera do ao vivo não tem jeito, vai ter que ficar comigo acompanhando tudo. Mas para você que está assistindo aí na plataforma, se já tem noção sobre a regra da contrapositiva e se já tem noção sobre o que é o silogismo hipotético, adianta o vídeo e vai direto para a resolução dos exercícios, tá bom? E aqui eu vou deixar alguns pré-requisitos para que vocês consigam entender direito o modelo de questão que a gente vai resolver agora dentro desse bloco, tá? Agora, se você está aí do outro lado, Bruno, contrapositiva, passa a faca, silogismo hipotético, Bruno, eu estou viajando. Então eu vou dar uma revisada com vocês, mas salientando, em outras aulas aqui do curso, eu vou aprofundar isso mais. A gente tem um módulo para tratar especificamente da parte de equivalências, em que aí sim eu vou a fundo na questão da contrapositiva. A gente tem um módulo no curso para tratar de lógica de argumentação, e lá a gente fala em mais detalhes sobre o silogismo hipotético. Isso aqui é só para dar uma pincelada, tá bom? Então, vamos nessa. Equivalência. Equivalências, a gente fala, né, que proposições são equivalentes quando para todas as proposições simples componentes a gente tiver valores lógicos iguais. Quando eu falo de proposições que são equivalentes, é porque vão ser proposições em que às vezes eu vou usar termos conectivos diferentes, mas que no fim das contas vão acabar gerando sempre os mesmos valores lógicos para aquelas sentenças. Então, proposições equivalentes é como se fossem proposições iguais, certo? O símbolo de equivalência dentro da lógica proposicional é esse que está aqui, perfeito? É esse que está indicado aqui para vocês. Na matemática, o sinal de igualdade é esse que está aqui. Na lógica, o sinal de igualdade é esse que está aqui, que parece com o símbolo do si somente si, mas não é o símbolo do si somente si. Si somente si é um símbolo de cálculo, certo? Esse símbolo que está aqui, ó, é um símbolo de relação entre duas proposições. Então, uma equivalência que a gente tem que é importante é a da contrapositiva. E como que a gente gera essa equivalência? A gente gera essa equivalência seguindo a orientação que está aqui, olha. Eu tenho que negar as duas partes e depois inverter as posições das proposições obtidas. Então, um exemplo que eu deixo para vocês de contrapositiva é o se beber não dirija, se for dirigir não beba. Se beber não dirija, se for dirigir não beba, você vai perceber que o que estava lá no final eu mando para frente negando. E o que estava no início eu mando para trás negando, certo? Então, o não dirija que estava no final, eu mandei para frente negando, o beber que estava no início, eu mandei para trás negando. Aqui tem outro exemplo, ó. Se viajo, então eu acordo cedo. Se viajo, então eu acordo cedo, ó, o acordo cedo que estava lá no final, eu mando para frente negando, tá vendo aqui, ó? Não acordo cedo. E o viajo que estava lá no início, eu mando para trás negando como não viajo. Então aqui, eu vou te mostrar. Tem um modelo específico de argumento em que a gente vai perceber que o cara me apresenta uma condicional, mas que às vezes a condicional do jeito que ele me apresentou não está legal. Mas eu sei que se eu mexer com ela, eu torno a situação melhor para mim. Então isso aqui vai ser uma manha que a gente vai ter para dar conta de alguns modelos específicos de argumento. Se eu tiver noção sobre equivalência, sobre essa possibilidade de mudar um pouquinho a condicional, talvez eu vou conseguir deixar a situação melhor para mim. Então, mais exemplos aqui, só para mostrar para vocês. Olha, se eu colocar algo do tipo, se corro, então não sou feliz. Se corro, então não. Aliás, vamos dar essa frase aqui, né? Porque se eu corro, eu sou feliz pra caramba. Eu, pelo menos, sou, né? Se corro, então não durmo, tá bom? Se corro, então não durmo.
ok? Faz para mim uma equivalência dessa que está aqui, ó. Se corro, então eu não durmo. Pega o não durmo que está no final, manda para frente negando. Pega o corro que está no início e manda para trás negando. Então ia ficar assim, olha. Se durmo, então, onde está sendo dito que eu corro, eu digo que então eu não corro. Tá vendo aí uma possibilidade de equivalência que eu tenho? O que estava no final, eu mandei para frente negando. O que estava no início, eu mandei para trás negando. Não durmo pula para frente como durmo, corro pula para trás como não corro. Ok? Outra, se eu colocar para vocês assim, ó, se P, então, aliás, se não P, então Q. Faça para mim a equivalência aqui na linguagem simbólica. Se P, desculpa, se não P, então Q, se eu quiser gerar a equivalência disso, se não P, então Q, eu pego o que está no final e mando para frente negando. Pego o que está no início e mando para trás negando. O Q que estava no final vai para frente como se fosse não Q. Ok? E o não P que está no final pula para frente como se fosse P. Certo? Então aqui, qual que é a ideia? Eu sempre falo para vocês isso, de novo, a gente vai aprofundar muito quando a gente for trabalhar no módulo de equivalências lógicas. Então, se você já passou pelo módulo de equivalências lógicas, você sabe que isso aqui tem que ficar natural, certo? E que, quando a gente fala de contrapositiva, tem duas situações que eu chamo a atenção, dois erros que vocês não podem cometer. Se, então, você não pode chegar e trocar a ordem das proposições, certo? Então, você não pode, numa condicional como a que eu apresentei aqui, se não P, então Q, falar que ela vai ser equivalente a se Q, então não P. Isso a gente mostra, né, em outros momentos aqui no curso, que essa equivalência ela não se confirma. Se não P, então Q não é a mesma coisa que se Q, então não P. Então você não pode simplesmente chegar e trocar a ordem. Assim como você não pode chegar e simplesmente negar as duas partes. Se não P, então Q, você não pode negar P afirmando P e negar Q com não Q. Você não pode simplesmente fazer isso. É isso que eu quero te mostrar. Ó. Se não P, então Q, isso aqui não é equivalente a se P, então não Q. Você não pode só chegar e negar as duas partes, tá vendo? O movimento, como eu falo com vocês, ele tem que ser duplo. Eu tenho que negar as duas partes, e depois inverter. Só que isso tem que ser muito natural para vocês, tá bom? Questão de equivalência do sim então para o sim então, usando a contrapositiva, isso tem que estar correndo no seu sangue, tem que ser natural. E como eu sempre falo, equivalência, você não tem que ter pudor para usar. Ah, quando que eu uso uma questão de equivalência? Só quando a questão estiver pedindo uma equivalência? Não. Equivalência, você tem que entender que você tem liberdade para usar na hora que quiser. Inclusive, numa questão de lógica de argumentação, como a gente vai ver daqui a pouco. E aí agora você começa a gastar seu arsenal, começa a gastar seu repertório. Porque às vezes a questão ela vai estar direcionada para um tema do seu edital, aí é uma questão de lógica de argumentação. Mas aí eu sei que dentro da questão de lógica de argumentação, se eu souber usar a equivalência, eu mato meu exercício mais rápido. Tanto que a gente fez no penúltimo bloco uma solução em que eu já usei isso, certo? Em que eu já tinha falado com vocês lá sobre, ó, tá vendo aqui? Dava para ter usado uma contrapositiva. Então isso aqui tem que ser natural. Isso aqui é coringa para você para a resolução de alguns exercícios, tá bom? Então, era importante eu relembrar com vocês a questão da contrapositiva. Lembrar, então, que uma condicional vira uma outra condicional, negando as duas partes e invertendo. Uma outra ideia, então, aí agora já relacionada mesmo ao modelo específico de lógica de argumentação, que é o chamado silogismo hipotético. O que é o silogismo hipotético? O silogismo hipotético é um modelo de argumento em que eu tenho condicionais de forma que o fim de uma condicional coincide com o início da outra. E aí, sempre que eu tenho o fim de uma condicional coincidindo com o início da outra, eu posso cortar. Por isso que eu falo que é um modelinho que a gente brinca aqui, que é o passa-faca. Eu posso cortar o fim de uma condicional com o início da outra. E daquelas duas condicionais, concluir uma outra. Como é que é, Bruno? Espera aí que eu não entendi, não. É basicamente isso aqui, ó. Se P, então Q, se Q, então R. Pega essa proposição Q e cancela com essa.
Peguei a proposição Q, que estava no final da primeira, cancelei com a proposição Q, que estava no início da segunda, o fim de uma condicional coincide com o início da outra, não é? Então, se o fim de uma condicional coincide com o início da outra, eu posso passar a faca, corta ali a proposição Q, e daquelas duas eu tiro uma outra, que tem como antecedente o antecedente da primeira condicional, que tem como consequente o consequente da segunda. Eu espremo aquelas duas e tiro a proposição se P, então R, certo? Por isso, então, que a gente vai brincar aqui, que é o passa-faca. Sempre que o fim de uma condicional coincidir com o início da outra, eu posso tirar uma terceira condicional, no caso ali, do tipo se P, então R. Só que aí é que está o detalhe. Eu não cheguei ali numa condicional? Cheguei. Então, você tem que se lembrar que, assim como daquelas duas premissas, eu pude concluir se P, então R, nada me impede de entender que daquelas duas premissas, veja se você concorda comigo, olha, eu poderia ter concluído isso aqui também, olha, se não R, então não P, que aí agora a gente começa a misturar as coisas. Tá vendo ali? Num primeiro momento, eu estou raciocinando com base num tipo específico de argumento, é o chamado silogismo hipotético. O fim de uma condicional coincide com o início da outra. Então eu sei, isso a gente consegue demonstrar, tá bom? Não é simplesmente aqui no bate-papo, a gente consegue demonstrar isso através de construção de tabela da verdade. É um processo que a gente chama que é de transitividade. Se P está ligado em Q, Q está ligado em R, então por um processo de transitividade que a gente consegue demonstrar formalmente, a gente garante que P está ligado em R, certo? E aí, então, esse aqui é um modelo. Sempre dá certo. É um modelo de argumento válido que a gente fala. Aí você começa a gastar seu arsenal, por quê? Você concluiu ali se P, então R, mas você está lembrado que toda vez que eu chego numa condicional, de uma condicional eu posso tirar uma outra, através da contrapositiva. E no caso aqui seria, por exemplo, se não R, então não P. Então uma questão de prova pode trazer um argumento como esse, e ao invés de te pedir simplesmente, dá para eu concluir se P, então R? Às vezes ele traz a equivalência daquele se P, então R, para tentar dificultar um pouquinho, mas você está ligado. Vamos colocar outras situações para a gente ir aprimorando a ideia. Então aqui, se eu colocasse para vocês isso daqui, ó, suponhamos que eu tivesse lá, se P então Q, se Q então R, aí eu coloco assim, ó, e aí eu pergunto se dá para eu concluir isso que está aqui, ó, se P então S, perfeito? Suponhamos que eu coloque lá um argumento, tenha ficado com essa cara que está aqui. Se P então Q, se Q então R, se não S então não R, e aí eu quero concluir se P então S. Só para você começar a entender o que está acontecendo. Imagine que você não tivesse noção aqui sobre o silogismo hipotético, como a gente estava aí até os blocos anteriores. Qual teria que ser a sua estratégia? Bruno, eu vou supor ali que as premissas são verdadeiras. Bruno, mas aí se eu for supor que as premissas são verdadeiras, eu não vou conseguir. Então aí eu vou começar a usar aquela estratégia de chutar valor lógico. Beleza, você pode até fazer isso. Só que aqui eu quero que você fique ligado. Aqui eu estou com uma situação específica, estou num modelo específico, que é bem convidativo, apesar de você poder ter outras técnicas. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. A ideia, por exemplo, de trabalhar com a conclusão falsa. Bruno, eu sei que tem um esquema aí de trabalhar com a conclusão falsa. Eu não poderia usar a conclusão falsa? Pode, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Dá para fazer. Você tem caminhos para resolver esse exercício, mas eu estou tentando te mostrar a cara específica dessa questão. Qual que é a cara específica desse modelo de exercício? É um modelo de exercício em que o seu examinador vai trazer o quê? Um monte de condicionais. E lá nas alternativas ele vai trazer também uma condicional. Então, se fizer um comparativo com o que eu trouxe para vocês nos dois últimos blocos, eu lidei com vocês com questões. Dá uma olhadinha no material. Eu lidei com questões em que eu tinha lá condicionais. Só que nas alternativas eu não tinha condicionais. Então eu tive uma maneira de sugerir a resolução daquele exercício. Aqui é uma coisa bem pontual. Eu tenho condicionais como premissas e tenho uma condicional como conclusão. Olha, é um convite a você usar silogismo hipotético. O examinador está te implorando aqui para que você passe a faca. Brunão, mas cara, não dá para usar o passa-faca aqui. Por quê? Mas por que não? Porque, o fim dessa coincide com o início dessa. Isso. Mas, essa que tá aqui, essa que tá aqui,
Não está coincidindo com o início da outra, tá? Não está até o momento que você quiser deixar assim, porque você sabe que você pode melhorar, mas você tem que ter arsenal para gastar. Aquela terceira que está ali, ela é uma condicional. Não está dando para passar a faca, né? Não está dando para cortar o final da segunda com o início da terceira. Mas se você usar a contrapositiva, que é uma técnica de equivalência, a questão é de lógica de argumentação. Mas aí você sabe que por equivalência você pode transformar aquele se não S, então não R, em se R, então S. Aí você nada de braçada. Aqui, ó. Aí você não precisa usar nenhuma outra técnica. O se não S, então não R, se transforma em se R, então S. Aí, meu amigo, ficou tudo lindo. Aí o seu argumento passa a ser esse, olha, se P, então Q, se Q, então R. Aí você passa a ter se R, então S. E aí dá para concluir se P, então S? Dá. Num passe de mágicas você mostra que dá. Porque, ó, esse cancela com esse cancela com esse, no fim das contas sobrou o quê? Se P, então S. Então, o argumento seria válido tendo como conclusão a proposição se P, então S? Sim, nessa situação que está aqui, meu argumento seria válido, certo? Agora, deixa eu colocar para vocês uma situação. Se eu colocar isso aqui, ó, se P, então Q, se Q, então R, se não S, então não R, que é o que a gente tinha originalmente. E aí eu te pergunto o seguinte, dá para concluir se P, então R? O que você acha? Sim ou não? Meu argumento ali, supondo que eu tenha lá proposições se P, então Q, se Q, então R, se não S, então não R, e aí eu quero concluir se P, então R. Tá certo ou tá errado? Aí tem alguns de vocês que falam para mim o seguinte, Bruno, tá errado. Tá errado por quê? Não, porque tá errado porque eu tinha que concluir o que você concluiu ali no outro, ó, no que tá de preto aí na tela. Eu tinha que concluir se P, então S, não é isso não? Não, deixa eu te explicar. Preciso que você se lembre sempre do seguinte, eu posso apresentar ali várias premissas, e daquelas premissas eu posso tirar conclusões diferentes. Não quer dizer que de um texto eu só possa tirar uma conclusão, de um argumento eu só possa tirar uma conclusão. Então o que eu preciso que você entenda é o seguinte, daquelas premissas ali, eu poderia concluir se P, então S? Poderia, como eu fiz agora há pouco, certo? Usei ali a contrapositiva e consegui chegar num ponto que eu fui cortando tudo e sobrou para mim se P, então S. Agora, nada me impede de, tendo aquelas três premissas, concluir só quem? Concluir só se P, então R. Perfeito? Professor, mas não tinha que ser se P, então S? Não, porque ó, se eu cortar essas duas aqui, ó, dessas duas aqui, eu consigo concluir se P, então R. Então, ó, dessas duas apenas, eu consigo chegar nessa. Então, meu argumento é válido? Sim. Nessas condições aqui, o meu argumento seria o quê? Meu argumento seria válido. Perfeito? Então, Bruno, quer dizer que eu não preciso usar todas as premissas? Não, isso é uma puta sacada. Se você tiver essa noção agora, você consegue entender melhor a primeira questão que eu fiz no penúltimo bloco, uma questão do CESP, do BRB aplicada no ano de 2010. Vocês vão ver que eu tirei uma conclusão, mas que eu não usei. Uma solução que eu apresentei para vocês, eu não usei todas as proposições, eu usei só uma. Como é que é, Bruno? Espera aí. Querendo te dizer que de um conjunto de premissas, pode ser que a conclusão que eu vou tirar seja baseada apenas na informação de uma. Quer ver? Outra situação? Olha para cá. Ó, tenho lá se P, então Q. Tenho lá se Q, então R. Se não S, então não R. E aí, ó, eu quero concluir isso aqui, ó. Se não Q, então não P. Vocês vão ver que uma questão que a gente fez aí em bloco anterior do BRB aplicado no ano de 2010. Vocês vão ver que a situação que aconteceu naquele enunciado foi basicamente o que eu estou te mostrando aqui agora. Olha ali o meu conjunto de premissas. Eu tenho três premissas. Você vai mirar agora a minha explicação nesse modelo que está aqui, tá bom? Nesse argumento que está aqui, ó. Tá vendo ali? Tem três premissas. Daquelas três premissas, eu quero que você me responda se eu posso concluir se não Q, então não P. Aí é a hora que você tem que saber como que você vai usar o que você tem na manga. Dá para aplicar o silogismo hipotético? Dá. Eu não te falei isso? Pode pegar Q, cortar Q com Q. Pode fazer contrapositiva da terceira, que aí você consegue cortar o R com R. Mas aí eu tinha que concluir se P, então S. Não. Se P, então S é uma conclusão que eu posso tirar. Não quer dizer que é a única. Eu posso tirar a conclusão a partir de duas e poderia tirar a conclusão desse argumento que eu criei aqui para vocês a partir só da primeira.
Dá para garantir, gente, dá para garantir que esse argumento é válido? Dá. Sabe por quê? Porque, ó, essa proposição que está aqui, ó, ela é equivalente a essa. Então, repara, só dessa que está aqui, se P, então o quê? Se P, então o quê? Não é equivalente pela contrapositiva a se não Q, então não P? Sim, então pronto. Se eu sei que se P, então o quê? É uma premissa, daquela única premissa, uma que seja equivalente a ela, pode ser uma conclusão, certo? Então aqui, vamos por partes. Vamos organizar as ideias. Tá bom, Bruno. Então eu entendi esse negócio do silogismo hipotético, observar se o fim de uma coincide com o início da outra. Isso. Então você está falando para mim que eu posso ter uma questão que a coisa funcione meio que efeito cascata. Ele coloca lá uma cacetada de condicionais e aí eu saio cortando, saio cortando. Se eu ver que não dá para cortar, talvez eu tento manipular ali com a contrapositiva e tento sair cortando. Isso. Foi o primeiro exemplo que eu dei para vocês. Tá bom? Tava aqui, ó, cortei Q com Q, R com R, chegou nesse ponto aqui, como não estava dando para cortar, mexi um pouquinho e aí deu para cortar. Beleza. Agora, eu posso usar o silogismo hipotético para envolver apenas duas premissas, por exemplo? Posso, que é o que aconteceu nesse exemplo que eu te dei aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Dessas duas, eu concluí essa. Então, eu não precisei envolver essa que está aqui no meu raciocínio. Dessas duas aqui, eu pude tirar se P, então R. Fica a observação de que numa questão de argumentação, independentemente de ter a ver com silogismo hipotético ou não, mas fica a observação de que numa questão de lógica de argumentação, a partir de uma premissa só, eu já posso tirar uma conclusão. Então aqui, por exemplo, ó, se vale se P, então Q, o equivalente a ela, claro, poderia ser concluída. Então, nesse caso, meu argumento seria o quê? Seria também válido. E aqui, gente, o negócio aqui é o seguinte. O céu é o limite para o examinador que queira cobrar silogismo hipotético na sua prova. Então, se eu colocar para vocês isso aqui, vamos lá. Vou fazer essa e a gente resolve as questões que estão previstas nesse bloco, ó. Suponhamos que eu coloque assim, ó, se P, então Q, aí eu coloco assim, ó, se não R, então não Q. Aí eu coloco lá, PQ, R, vamos colocar aqui, ó, se A, então B. Aliás, deixa eu até colocar o contrário aqui, ó. Se A, então B. Aí eu coloco aqui, ó, se não B, então... Não. Aliás, vamos deixar aqui. Vou colocar aqui, ó, se A, então B. E aí eu coloco assim, ó, se B, então C. E aí, vou ver aqui o que eu... Vou só inventar um que fique bonitinho aqui para vocês, ó. Vamos colocar assim, ó, se R... Agora acho que eu chego onde eu preciso, ó. Na R, isso. Imaginemos que eu tivesse essa que tá aqui, beleza? Esse é o argumento. E aí, depois eu vou colocando aqui as conclusões para a gente pensar. Então vamos pensar nesse que tá aqui. Tem lá o argumento que é, se P, então Q, se não R, então não Q, se R, então B, e se B, então C. Essa última que tá aqui, vamos colocar assim, ó, se não C, então não B. Vou tentar trazer uma situação real de prova para vocês, tá bom? Vamos lá. Como que eu posso mexer com isso daqui? Então aí, você tá lá. E aí suponhamos, não coloquei ainda aqui a conclusão, mas suponhamos que eu tivesse como conclusão uma condicional. É por isso que eu estou falando. Tem técnicas, mas aí você está olhando para um modelo específico. E é um modelo de questão que você pegou, viu o seguinte, pô, Brunão, lá no início só tem condicionais. Está naquele caso que eu não tenho uma mais simples para começar, como a gente viu nos primeiros exemplos desse módulo, né? Eu não tenho uma mais simples para começar, mas aí eu estou cheio de condicional. E lá nas alternativas, Brunão, tem condicional também. Então aí você já liga um alerta. Há a possibilidade de você trabalhar com silogismo hipotético, certo? Argumento que tem condicionais como premissas e conclusão como condicional também é um prato cheio para que você consiga fazer uso do silogismo hipotético, passar a faca. Então vamos pensar comigo. Pô, mas do jeito que está ali, cara, não está dando para passar a faca direto. Então a gente organiza a vida, certo? Ó, aqui eu tento melhorar. Não dá para passar a faca, mas se eu fizer contrapositiva aqui, eu posso. O que é fazer contrapositiva mesmo? Nega as duas partes e inverte.
não Q que está no final, pula para frente como se fosse Q, e não R que está no início, pula para trás como se fosse R, beleza? Então já melhorei ali um pouquinho, ó. Eu passo a ter isso aqui, ó, se P então Q, se Q então R, aí depois eu venho com se R então B, essa que está aqui, que está como não C então não B, aqui também eu posso, ó, fazer equivalência. Tá vendo aqui, ó? Se não C então não B, eu posso escrever como se fosse o quê? Se B então C. E aí, ó, aqui eu poderia tirar várias conclusões. Uma delas seria, por exemplo, se P então C. Concorda comigo? Que aí aqui eu organizei a casa de maneira que eu vou sair podendo passar a faca. Se não R, então não Q, inverti como se fosse se R, então Q. Se não C, então não B, inverti como se fosse se B, então C. E aí agora, ó, cancela Q com Q, R com R, B com B. Daria para eu concluir o Q, por exemplo, ó. Daria para eu concluir se P, então C, certo? Daria para eu concluir se P, então R. Daria para eu concluir se P, então B. Bom, uma outra ideia que eu preciso que vocês tenham é o seguinte. Deixa eu mostrar aqui uma outra situação. Ó, imaginemos que eu tivesse isso aqui, ó. Se não B, então não C. E aí eu coloco assim, olha, se A, então B. Ok? Vamos olhar para isso daqui, ó. Se não B, então não C. Se A, então B. O que dá para a gente fazer aqui? Vamos lá. Você vai ver, por exemplo, do jeito que está aqui, não dá para eu passar a faca, certo? Porque o fim de uma não está coincidindo com o início da outra. Aí você já está ligado. Pô, mas eu vou tentar ver se dá para aplicar o silogismo hipotético. Se de tudo não der, eu tento usar uma outra técnica. Mas vou tentar ainda insistir no silogismo hipotético. Aí eu sei, nessas questões em que eu vou fazer uso do silogismo hipotético, do passa-faca, a contrapositiva é importante eu ter como arma. Então, se não B, então não C, Bruno, eu vou escrever isso aqui como se fosse se C, então B. Ó, se C, então B. Ah, não, desculpa aqui, gente, tem que ficar ao contrário, tá? Para dar do jeito que eu preciso, vai ter que ficar... Eu queria, ó, que vocês colocassem para mim aqui, ó, se A, então C, tá bom? Só para dar a situação que eu preciso aqui, ó. Porque aí do jeito que tava, não ia dar para aplicar o silogismo hipotético não, tá bom? Então tá aqui, ó. Se não B, então não C. Fiz aqui equivalência, transformei em se C, então B. O que estava no final pulou para frente negando, o que estava no início pulou para trás negando. E a minha segunda já está ali como se A, então C. Só que aí, se você for seguir a risco que eu estou te falando, você vai falar assim, pô, Bruno, mas o final da primeira não está coincidindo ali, Bruno, com o início da segunda. Não está, mas você pode fazer isso acontecer. Você pode trocar a ordem das premissas, tá, gente? Isso aqui é importante, por isso que eu estou deixando esse exemplo. Tem coisas que se a gente não falar, talvez não fique claro que se possa fazer. Mas, que não reste dúvida alguma, eu posso trocar a ordem das premissas. O fim da primeira condicional não está coincidindo com o início da segunda. Mas, se eu organizar as minhas premissas assim, olha, de forma que eu tenha lá, se A, então C, se C, então B, só troquei a ordem, certo? Ah, que regra que você usou aqui? Não estou usando regra nenhuma, só inverti a ordem das proposições. Se C, então B, se A, então C, troquei. Se A, então C, se C, então B. E aí, a gente consegue cancelar, ó. Corta aqui, ó, esse C com esse C, e aí eu poderia concluir, por exemplo, se A, então B. Perfeito? Então, tudo isso aqui, a gente usa, todas as ideias que eu trouxe aqui, a gente usa quando a gente quer resolver ou quando a gente imagina que a gente possa resolver a questão usando o silogismo hipotético. E aí, o que a gente vê e complementa quando a gente vai lá para o módulo de lógica de argumentação é que tem alguns exercícios, isso aqui agora vira um vício. Você começa a ver o fim de uma condicional coincidindo com o início da outra, você quer aplicar o silogismo hipotético. Você pode fazer isso? Sim. Entenda o seguinte, qualquer questão de lógica de argumentação, você perceber que você tem condicionais em que o fim de uma coincida com o início da outra, o fim de uma coincida com o início da outra. Você pode passar a faca? Pode. A gente já fez questões nesse nosso módulo aqui de implicações lógicas, que se você for olhar agora no seu material, você vai ver que você tinha lá o fim de uma condicional coincidindo com o início da outra.
E por que que, Brunão, você em outros momentos aqui não quis trabalhar com o silogismo hipotético? Porque aí a gente tem que ter uma noção real de quando usar de maneira, né, a situação ideal para se trabalhar com essa técnica. Você pode usar o silogismo hipotético ali no meio de algumas questões? Pode. Mas qual que é a situação ideal para o silogismo hipotético? A mais convidativa. Quando a gente tem premissas que são condicionais e a minha conclusão também como condicional, tá bom? Não quer dizer que você não possa. Ah, mas e se eu não tiver como conclusão uma condicional? Quer dizer que eu não posso usar o silogismo hipotético? Não, você sempre pode usar. Mas é porque tem alguns momentos em que não vai valer a pena usar o silogismo hipotético, certo? Vou te mostrar agora então algumas questões para a gente ver como que seria interessante usar o silogismo hipotético. Olha só, olha essa. Se não leio, eu não compreendo. Se jogo, eu não leio. Se eu não desisto, eu compreendo. Se é feriado, eu não desisto. Então, aí é o que eu estou te falando. Olha a cara desse exercício. É um argumento que só tem condicional. Você vai para as alternativas, só tem o quê? Só tem condicional. Então é o que eu estou te falando. Esse enunciado, com certeza, o examinador que criou ele, criou pensando num candidato que ele criou, com certeza, tomando como referência o silogismo hipotético. Quer dizer que a única técnica que eu vou ter para resolver esse exercício vai ser com o silogismo hipotético? Não. No próximo bloco, eu vou falar de uma técnica que a gente usa, que é de usar a conclusão falsa. Você pode usar a técnica da conclusão falsa nesse exercício? Pode. Uma técnica não pode invalidar a outra, certo? Agora, é questão de saber quando usar uma melhor técnica. Aqui é muito convidativa a ideia do silogismo hipotético. Por quê? É o cenário perfeito. Só condicionais como premissas e só condicionais nas alternativas. Então, vamos simbolizar e ver se a gente consegue passar a faca. Vamos lá. Se não leio, vou chamar de não L. Então não compreendo, não C. Se jogo, então não leio. Se J, então não L. Se não desisto, então eu compreendo. Se não D, então C. Se é feriado, então eu não desisto. Brunão, você falou para mim aí, ó, de usar ali silogismo hipotético e tal. Pô, Brunão, mas o fim de uma não tá dando para cortar com o início da outra. Não tá, entre aspas, né? E dá sim, ó. O fim dessa coincide com o início dessa. Então, depois que você já está ficando velhaco, você já sabe que você pode cortar esse com esse e aí você vai chegar lá num J, então não C. Mas eu vou fazer aqui o passo a passo. Não quer dizer que você aí tinha que seguir esse passo a passo. Quando eu vou deixando passo a passo, a resolução do exercício ela fica mais alongada, mais demorada, fica parecendo que você ia gastar um tempão para resolver a questão lá da prova. Não, é porque estou deixando tudo aqui detalhado para vocês, tá bom? Para não ter dúvida. Mas já não dava para ter passado a faca aqui? Não dava, tranquilamente, ó. Corta esse daqui com esse daqui. Quem que você ia concluir? Se J, então não C, tá bom? Ah, mas aí eu vou deixar aqui o passo a passo. Vou fazer, ó, troca. Pega J, então não L, manda para cima. Lembra que eu falei que a gente pode trocar a ordem? Então estou trocando aqui de posições, ó. Primeira e segunda, eu só troquei de posição. Estou te mostrando como situação prática de prova esse exemplo que eu tinha comentado aqui agora há pouco. Que eu posso trocar a ordem das proposições. Não fiz equivalência nenhuma. Só troquei duas proposições de lugar. E a mesma coisa eu posso fazer com as duas últimas. Eu preciso passar isso a limpo? Não, porque você já poderia ter cortado aqui e ter concluído se F, então C. Mas, vou trocar, vou deixar aqui o passo a passo. Se F, então não D. Se não D, então C. Então agora, vamos lá. Passa a faca. O fim dessa cancela com o início dessa. Passa a faca. O fim dessa coincide com o início dessa. Dessas duas, o que eu posso concluir? Se J, então não C. Dessas duas, o que eu posso concluir? Se F, então C. Só para te explicar. Se J, então não C, se F, então C, essas duas, elas já poderiam ter aparecido aqui como alternativa. Lembra que na minha revisão com vocês eu falei agora há pouco, eu não tenho que necessariamente misturar as 4 proposições para delas tirar uma conclusão. De duas apenas eu poderia tirar uma conclusão. Lembra que de uma apenas, para um processo de equivalência, por exemplo, eu já poderia tirar a conclusão. Então aqui, só para te explicar, se J então não C,
Uma alternativa que poderia ter aparecido, mas que o examinador não quis colocar, foi essa, olha, se jogo, então eu não compreendo. Porque se tivesse aqui nas alternativas, se jogo, então eu não compreendo, ela poderia ser gabarito, certo? De um argumento eu posso tirar várias conclusões. Duas conclusões já possíveis seriam essas, olha. Se J, então não C. Se F, então C. Só que ele não colocou se jogo, então não compreendo. Ele não colocou se sou feliz, então eu compreendo. Aí o que você pode fazer de novo? Gasta seu repertório. Brunão, com essas duas aqui, cara, não deu para eu aplicar o silogismo hipotético. Isso, mas se você tiver ali com a manha que eu estou falando, de toda hora usar a contrapositiva, você pode tirar aqui, né? Ó. Essa se F, então C, ninguém precisa ficar te avisando. Você sabe que equivalência você não tem que ter pudor. Você usa na hora que quiser, na hora que for conveniente. Então aqui, aquela segunda ali, por exemplo, eu poder passar a faca no não C, eu inverto. Se F, então C, eu inverto como se fosse se não C, então não F. E aí eu passaria a ter isso, olha. Se J, então não C. E aí nessa que está aqui, para eu poder passar a faca, eu coloco, ó, se não C, cancela, certo? Ó, cancela não C com não C. E aí o que eu estou concluindo dessas duas aqui, olha? Se J, então não F. O que é se J, então não F? Se jogo, então eu não sou feliz. Onde que está o gabarito? Lá na letra A. Se jogo, desculpa, então não é feliz, não. Se joga, então não é feriado. O F aqui é de feriado, tá bom? Se jogo, então não é feriado. Perfeito? Conseguiram entender, então, qual foi a dinâmica aqui do silogismo hipotético? Juntei as duas primeiras, tirei uma condicional. Juntei as duas últimas, tirei uma condicional. Alguma daquelas duas condicionais já pintou como alternativa? Porque poderia ter pintado. Alguma delas pintou como alternativa? Não. Então, dá para passar a faca de novo? Ainda não. Mas se eu mexer um pouquinho ali na segunda, por exemplo, eu consigo. E aí, não C com não C virou se J, então não F. Esse modelo que está aqui era um modelo que a Exaf, por exemplo, cobrava. Trouxe aqui da Exaf, já falei algumas vezes ao longo desses vídeos aqui que a Exaf não tem montado mais provas de concurso, mas é um modelo que geral pode cobrar. CESP, SEBRASP, cobra a questão de silogismo hipotético? Cobra. O que acontece na realidade é que muitas vezes a galera nem sabe que está sendo possível usar o silogismo hipotético. Aparece em provas do CESP, SEBRASP, situações em que você usa o silogismo hipotético. FCC, sim. VUNESP, sim. FGV é outra banca que curte pra caramba essa situação que está aqui envolvendo o silogismo hipotético. Então isso aqui, meu amigo, é a arma que você tem agora para usar na hora da prova. Se vai querer, né? Se vai ser uma técnica legal usar o silogismo hipotético ou não, a gente não sabe, mas vira um vício. Você começar a perceber as condicionais e ver que o fim de uma dá para cortar com o início da outra. Isso funciona para condicionais, tá bom? Para outros conectivos, não. Bruno, se for o fim de um E coincidindo com o início de um outro E, pode cortar? Não. O esquema que está aqui é para condicional, tá bom? Vamos então para mais uma, que foi do CESP. Estou te falando que pode pintar em prova do CESP, tá aí. Das proposições. Se há corrupção, aumenta-se a concentração de renda. Se aumenta a concentração de renda, acentuam-se as desigualdades sociais. E, se acentuam as desigualdades sociais e os níveis de violência crescem, é correto inferir que, se há corrupção, os níveis de violência crescem. Aí é o que eu estou te falando. Você consegue, por exemplo, como a gente vai ver no próximo bloco. Brunão, eu já tinha conhecimento aqui sobre a técnica da conclusão falsa. E usei essa técnica aqui para resolver esse exercício. Beleza. Não se discute. Com o que eu vou te explicar no próximo bloco, você consegue resolver esse exercício. Agora, não se discute também que é claro que o examinador que colocou esse item pensou no candidato que ia sair passando a faca e ia levar esse item para casa de graça em menos de um minuto. Concorda comigo? Porque é o cenário ideal para você mostrar que você conhece o silogismo hipotético. Gente, e aqui não tem nem a história de, vou fazer contrapositiva. Não, isso aqui foi presente. Mas é presente para você que está aí do outro lado se dedicando e tendo conhecimento, correndo atrás de conhecimento. Porque, ó, é presente porque só tem condicional. Só tem condicional. E todas as condicionais, o fim de uma coincide com o início da outra. O fim de uma com o início da outra. Então aqui, ó, passa a faca. Ia cortar esse com esse. Ia cortar esse com esse.
E aí, no fim das contas, o que sobrou para mim? Sobrou que, se há corrupção, os níveis de violência crescem. É correto inferir que, se há corrupção, os níveis de violência crescem? Sim, esse item que está aqui, ó, foi o item correto, gabarito para ele, letra C. Tá bom? Se você simbolizou, ia ficar lá, né? Se C, aqui simbolizei, por exemplo, como se C então R, se R então D, se D então V, corta R com R, D com D, ia sobrar C então V, que seria o se há corrupção, então os níveis de violência crescem. Tá bom? Gabarito para essa que está aqui então, letra C. E aí eu fecho com vocês aqui então esse bloco.